Olá, meus queridos, tudo bom? A ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Mateus capítulo 28. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você vai ver também em Marcos 16, algo parecido. Você vai ver Jesus aparecendo a mais de 500 pessoas em 1 Coríntios 15, e também ele apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos também em 1 Coríntios 15. Por que a ressurreição, agora que nós recentemente passamos pelo período da Páscoa, por que a ressurreição é tão importante? São várias questões, né? Mas perceba, a Páscoa ela acabou de passar, muitas pessoas comemoraram a Páscoa. A questão é, você entendeu o significado do que Cristo passou naquela cruz? A sua crucificação, a sua ressurreição, você entendeu isso? Eu estou agora argumentando com você que professa a fé cristã. Veja que nós cristãos não comemoramos mais a Páscoa como os judeus comemoram, né? Para nós, a Páscoa, como ela era comemorada no Antigo Testamento, hoje ela não faz sentido comemorá-la dessa forma. É porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então nós olhamos para a Páscoa com outro olhar. Nós comemoramos a Páscoa, por exemplo, em cada culto de ceia. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos-nos do que aconteceu com Jesus naquela Páscoa. Mas você entendeu realmente o significado da morte e ressurreição de Cristo? Que não tem nada a ver com ovos de chocolate, não tem nada a ver com todo esse comércio de Páscoa. Estou dizendo que você não pode comer isso. Estou dizendo que o que aconteceu com Cristo não tem nada a ver com o comércio que foi criado aí com esse tal coelho, etc. Perceba o seguinte. Os teólogos liberais, eles atacam toda a evidência de algo sobrenatural nas Escrituras. E uma delas é a própria ressurreição de Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se não há ressurreição, então nós cristãos somos o povo mais infeliz dessa terra. Se não há ressurreição. Um outro detalhe, se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Então, se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, estamos perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque nós temos um objetivo final, que é a vida eterna com Cristo Jesus. E é por isso, por essa fé, que muitos cristãos estão dispostos a negar-se a si mesmo e a negar a sua própria vida, em alguns casos. Nós vemos aí o aumento da perseguição aos cristãos no mundo, né? Em vários lugares do mundo. Você vai ver aí os cristãos sendo terrivelmente perseguidos, mortos, assassinados, né? Até ontem o reverendo comentou sobre um caso aí na África do Sul, de um jovem que era voluntário, um trabalho missionário, onde o pastor e a sua comissão, além de pregar o evangelho, fazem trabalhos sociais, como alimentar crianças, né? E esse jovem era voluntário para ajudar a limpar, lavar os pratos e organizar as coisas após eles darem essa refeição a mais de 400 crianças lá. É um negócio muito, muito grande, muito bonito. E segundo o relato desse missionário, daquela comunidade, 8 irmãos foram alvejados, né? Foram mortos. E inclusive esse jovem que se
prontificou, se voluntariou a lavar os pratos, foi alvejado com um tiro na cabeça. Simplesmente por serem cristãos. Simplesmente por isso. Então nós vemos que muitas pessoas, elas creem, e por mais que alguém não acredite em Deus, por mais que alguém seja ateu ou duvide da fé, mas quando você olha para essas pessoas que elas estão dispostas a morrer diante do terror, né, como os próprios discípulos, segundo a tradição, eles passaram por mortes bem terríveis, e eles não negam a fé, eles vão até o fim. Relatos na história da igreja de cristãos que eram queimados vivos nas fogueiras, e eles não murmuravam, pelo contrário, eles iam, enquanto queimavam, eles louvavam a Deus. Nas arenas lá do Coliseu, eles louvavam a Deus. Tanto que muitos deles, antes de serem mortos, depois começaram a cortar a língua fora para que eles não pudessem louvar e falar, porque estava impressionando as pessoas. Veja, se o cristianismo é uma mentira, por que as pessoas, muitas pessoas, né, elas estão dispostas a um nível de sofrimento tão grande, e elas vão até o fim e não negam a sua fé? E eu digo para vocês sem medo, sem dúvida alguma, isso só é possível porque algo externo a sustenta. Não é a própria força de vontade, não é a capacidade intelectual, é graça. Não tem outra resposta. Porque ninguém vai estar diante da morte do jeito que alguns irmãos na história ficaram e até hoje ainda estão, e continuar acreditando em algo, continuar confessando algo que elas têm dúvida se aquilo é verdadeiro ou não. Então pode ter certeza que a misericórdia de Deus, a graça de Deus a contemplou. Por que a ressurreição é tão importante? Por quê? Ora, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, então de fato nós somos uns tolos. Nossa fé é em vão, não há nada a se comemorar, não há nada a se seguir, a história da Bíblia é só uma filosofia mesmo e não passa disso, né? Teologia liberal, ela nega a ressurreição de Jesus literal, né? Eles negam, eles dizem que a ressurreição é um símbolo, né? Ou seja, quando os apóstolos falam que Jesus ressuscitou, eles inventaram isso porque ele ressuscitou no coração deles, permaneceu no coração deles vivo, para que eles lembrassem dos seus ensinamentos e se tornassem pessoas melhores. É até bonitinho, mas é satânico, é diabólico, né? Porque sempre o inferno vai lutar para descredibilizar as escrituras. Ora, foi assim no Éden. Deus havia dado uma ordem para Adão e Eva, e a ordem de Deus era: não comam desse fruto no meio do jardim. Essa era a ordem de Deus. Deus deu o jardim inteiro para eles, mas um teste foi feito. Uma prova eles passaram. Deus criou o mundo perfeito, mas com a possibilidade do mal. Então Deus tinha dado liberdade para Adão e para Eva. E Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus. Optaram em seguir a Satanás, que os tentou. No Éden, ali é usado em forma de serpente, né? Isso aí é assunto para outro momento. Não é literalmente uma cobra, né? Ali alguns bons teólogos, historiadores de hebraico, estudiosos de hebraico, vão defender ali que esse personagem é Satanás, né? É a antiga serpente, ela aponta para Satanás, e então eu não vou aqui dar meus palpites porque eu não falo hebraico, né? Não tenho esse domínio do hebraico. Mas a ideia ali é essa. Aquela serpente representa Satanás, que tentou Eva. E como que Satanás tentou Eva? Não negando aquilo que Deus disse,
mas distorcendo o que Deus disse. E por último, chamando Deus de mentiroso. E é a estratégia que funciona até hoje, o veneno da antiga serpente funciona até hoje. Então muitas pessoas não creem porque elas foram afetadas por esse veneno, né? E elas não conseguem crer por si mesmas. Só pode crer, assim como eu creio e muitos outros cristãos no mundo creram, porque o Espírito os convenceu a crer, nos convence. Para quem não tem fé, nunca haverá evidência suficiente para crer, nunca. Então, queridos, a ressurreição, ela é um ponto crucial na nossa história e na nossa fé. Sem ressurreição, não há o que se comemorar, não há o que se crer. Realmente o cristianismo não passa então de uma ideia, de uma filosofia. Mas a verdade é outra, né? Cristo não só apareceu a pessoas nas Escrituras, né? Ali nos dias logo após o evento da crucificação, mais para frente ele aparece para Paulo e para tantos outros cristãos do mundo, né? Só que ele mesmo disse a Tomé: bem-aventurados que creem sem ver. Então a Escritura, ela, quando pregada de forma genuína, ela vem ao encontro do pecador e ela é quem convence. Ou seja, o Espírito do Senhor convence o coração do homem a crer. E sim, há muitas evidências que apontam para a ressurreição de Cristo, né? Um ponto interessante que nós precisamos também aqui compreender é que, por exemplo, se Jesus não tivesse ressuscitado e o corpo dele ainda estivesse lá na sepultura, eu tenho certeza que nós teríamos uma múmia. Nós teríamos uma múmia. Essa aqui é a múmia de um homem chamado Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, que para alguns ele era o Messias ungido, o Cristo. Essa é a múmia dele. Então ele não ressuscitou. Está aqui a prova, acabou essa conversa. Entendeu? O Império Romano, outros impérios poderosos, eles de alguma forma iriam pegar o corpo de Jesus e segurá-lo, embalsamá-lo, mumificá-lo, para que ele então fosse a prova de que ele não ressuscitou. Mas o problema é que eles não têm esse corpo. Esse corpo não existe, não existiu e nunca eles encontrarão, porque de fato Jesus ressuscitou. Se o Império Romano e outros poderes, o próprio poder das trevas, né, tivesse como ter encontrado esse corpo e ter segurado esse corpo, seria a maior prova que o cristianismo é uma falácia. Realmente, o corpo de Jesus foi sepultado, aconteceu, Jesus existiu, Jesus nasceu, Jesus ensinou, pregou, ele foi morto injustamente, ele foi crucificado, mas está aqui, ele não ressuscitou, isso aí é mentira. Os próprios judeus iriam fazer isso. Para o judeu mais ortodoxo, que não é um judeu messiânico, não é um judeu que crê em Cristo, no Messias, ele sem problema nenhum diria: não, o cristianismo é uma farsa, está aqui o corpo desse homem chamado Jesus, está aqui, que vocês dizem que é o Messias, está aqui, não ressuscitou, até hoje ainda está aí. Sabe, isso iria acontecer, eu creio que sim, inevitavelmente, mas eles não têm isso, pelo contrário. Então nós precisamos ter alguns cuidados nesse aspecto. Eu vou tentar aqui fazer uma sériezinha sobre a ressurreição de Jesus. Você que quer aprender um pouco e acompanhar, fique à vontade, se quiser compartilhar. Mas hoje eu vou ficar por aqui para que esse vídeo não fique então tão extenso. Mas nós precisamos, acima de tudo, crer. Também durante essa sériezinha eu vou explicar por que para o cristão o dia do Senhor não é o sábado, como era no Antigo Testamento. Onde que a Bíblia nos ensina que nós hoje devemos guardar o sábado, no Novo Testamento? Vamos dar uma especulada nessa questão também. Qual que é o dia do Senhor? É o sábado, é o domingo, é a segunda? Qual que é o dia do Senhor? Qual que é o dia que eu devo descansar e me voltar para adorar a Deus, para meditar na sua palavra, para louvá-lo?
também vou entrar um pouco nesse assunto. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e que o Senhor nos dê graça e capacite para que nós venhamos crer nele cada dia mais. Deus abençoe.